esse é mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. É um prazer estar conversando com vocês. Eu sou Laís Xavier e hoje eu recebo uma convidada super especial de uma empresa que tem nos apoiado bastante. Ela é Luciana Silva, Program Manager da Liferay, uma das principais plataformas de experiência digital do mundo. Com ela, vamos explorar como a DXP, Digital Experience Platforms, vem ajudando empresas a criarem jornadas personalizadas, eficientes e centradas no usuário. Se você quer entender como tecnologia, design e estratégia se encontram para transformar negócios e quer saber como fazer parte disso, esse episódio é para você. Luciana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estou extremamente feliz de você ter vindo. E para abrir esse negócio, eu já queria que você me dissesse assim, o que danado é DXP, DXP? Me conta aí. Muito obrigada por ter vindo. Primeiramente, mas muito obrigada também pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme falar sobre equipes, sobre tecnologia, sobre a Liferay. Então, vamos lá. O que é DXP ou DXP? Esse nome ele vem lá do inglês, né, do DXP, Digital Experience Platform, mas a gente trazendo para o português, a gente chama de plataforma de experiência digital. Então, o que é isso? É uma plataforma que ela engloba, ela agrega várias tecnologias em um único ecossistema. Então, permite que os nossos clientes, eles construam soluções digitais. E por soluções digitais, entenda sites, blogs, e-commerces, aplicativos, redes sociais, e não só criam essas experiências, essas soluções digitais, como também através da DXP permite que você gerencie e que você também personalize as suas experiências. Então, independente do que você quiser fazer para o site da sua empresa, para você construir a sua intranet, você pode construir usando uma plataforma de experiência digital. Que massa! Agora me fala, esse tipo de coisa, né? Quem está atrás de desenvolver e aprimorar essa experiência, né, do uso de plataformas digitais, são empresas normalmente que estão dentro do segmento de TI ou são empresas de segmento diversos, conservadores? Me conta um pouquinho sobre a natureza de quem procura esse tipo de solução. Certo. A Liferay, ela atende clientes de diversos segmentos. A gente tem clientes da área financeira, da área de seguros. A gente trabalha muito para construir portais para o governo, para a área educacional também, para companhias aéreas. Então, é muito diverso. O que a gente diz é que a plataforma de experiência digital da Liferay, ela é uma plataforma mais robusta. Então, ela é mais adequada para projetos mais complexos. Então, quando você quer fazer uma coisa maior, e tem muitas empresas que começam fazendo só uma intranet, aí daqui a pouco vai trazendo mais projetos e aí consegue se integrar dentro da mesma plataforma. Agora, uma curiosidade, assim, né? Se eu tô querendo, eu sou desenvolvedora e quero entender um pouquinho melhor sobre o ciclo mesmo de desenvolvimento desse tipo de plataforma. Certo. Como é o processo desde a concepção da solução até a entrega? E aí eu estou falando do processo não especificamente da empresa, mas como é que eu, enquanto desenvolvedor de solução, consigo ter uma perspectiva do que é o ciclo de desenvolvimento para esse tipo de plataforma digital? Certo. A gente hoje, né, a maioria das plataformas de experiência digital, e eu costumo, de uma forma mais didática, dividir em duas partes, vamos dizer, o desenvolvimento, né, o ciclo. A gente tem a parte de discovery, né, que é onde inicialmente a gente vai identificar as oportunidades, quais os problemas dos nossos clientes a gente quer resolver, ou de qualquer outra, não só falando da Liferay, mas existem várias plataformas de experiência digital também de outros clientes, de outros concorrentes, na verdade, né? E começa lá o ciclo com a identificação do problema ou da oportunidade. Então, os gerentes de produtos, eles olham para o mercado. Então, o que é que os concorrentes estão fazendo? Eles entrevistam também clientes, olham também os relatórios de tendências tecnológicas para ver o que é que vai entrar dentro do ciclo. Então, identificando lá
a oportunidade, o problema que a gente quer resolver, a gente passa para a definição de solução. E aí, quando começa a definição de solução, a gente já começa a envolver vários outros papéis, porque até então, nesse olhar para o mercado, a gente tem mais ali o gerente de produto, as pessoas de produto, né, que são mais expertas em estratégias e novas tecnologias. Quando a gente passa para definição de solução, a gente já começa a envolver o time mais internamente. Então, eu tenho envolvido aí o designer, as pessoas de produto, eles continuam, né, para poder fazer essa passagem de bastão, detalhar qual é o problema que a gente vai resolver, mas a parte de definição de solução é importante que tenha mais papéis envolvidos. Por quê? Para pegar feedbacks com pessoas de diferentes perfis mesmo. Porque o que é que acontece às vezes? Não envolvo o engenheiro, por exemplo, na definição da solução. Aí quando chega lá no delivery, quando eles vão de fato implementar a solução, o engenheiro vai e diz que não é tecnicamente viável. Ou então não é tecnicamente viável entregar aquela solução no período que o pessoal de produto acha que vai ser melhor. Então a gente já vem trazendo o engenheiro também para contribuir na definição de solução. Então, é onde acontecem atividades de brainstorming, prototipação, de baixa fidelidade, validação também com alguns usuários, para se a gente corrigir, se a gente estiver no rumo errado, a gente já consegue corrigir o mais cedo possível. Na concepção. Na concepção, quando a gente está ali ideando, quando a gente está definindo e criando a solução. Com a solução criada, a gente sabe do problema, a gente criou a solução, aí vamos colocar para a esteira de delivery. E aí é onde, de fato, o desenvolvedor vai agora codificar aquela solução e todo mundo continua muito envolvido em todo o processo. Porque depois que o desenvolvedor também codifica, eu tenho ali produto e tenho designer também validando se foi implementado de fato o que foi pensado, né? Claro que mudanças podem acontecer, até porque nossa gestão de projetos é baseada nos valores e princípios ágeis, então mudanças elas são bem-vindas a todo momento e acontece desenvolvimento, finalizando o desenvolvimento, a gente coloca a produção, que é onde acontecem as releases e vai chegar até o nosso cliente. Então, traduzindo para quem nunca teve uma perspectiva do que é o ciclo de desenvolvimento de um software, a gente tem a área de discovery, que é quem descobre quais são os problemas, onde é que a gente vai atuar. E aí uma curiosidade que eu percebo, né, assim, muitas vezes quando o cliente traz o problema, ele não necessariamente consegue identificar bem esse problema. Isso. E por conta disso, o processo de discovery é absolutamente necessário para que você se aprofunde isso, não é isso? Isso, perfeito, perfeito. É muito necessário. Inclusive, tem várias discussões filosóficas onde, de repente, se a gente fizer um discovery talvez bem feito, que até dure mais um pouquinho de tempo, a gente consegue diminuir o tempo de delivery. Né? Porque eu trouxe todo mundo para dentro do problema, eu trouxe todo mundo para definir a solução e aí eu consigo ganhar tempo no delivery. Então é super importante o discovery e acontece na prática muito. Entrar alguma funcionalidade no processo de delivery sem passar por um discovery bem feito e acontece a gente finalizar e depois descartar. Então veja o desperdício que aconteceu de tempo, de dinheiro, de motivação também das pessoas de fazer alguma coisa que foi descartada. Então, o fato de a gente fazer um discovery bem feito, trazer todo mundo, tem sido muito benéfico e, inclusive, ajudar, né, os clientes, muitas vezes, a entender o que é que eles seus querem. Próprios problemas, Exatamente. Né? E aí, assim, outra reflexão que me deixa é que você estava falando, né, dessas questões filosóficas. Se a gente consegue estruturar bem o processo de discovery e ter um nível de percepção mais ampla do que é o problema, a gente também diminui a quantidade de mudanças que acontecem ao longo do tempo do ciclo de desenvolvimento, não é isso? Isso, muito. E apesar da gente, né, é um trabalho muito grande, principalmente das pessoas, eu me considero uma agilista, mas da gente que traz essa questão da mudança, vamos abraçar as mudanças, mas na prática
as pessoas não recebem mudanças bem. Então, quando acontece uma mudança lá no delivery, apesar de dizer, gente, é melhor para o produto, vai ser melhor para o propósito, vai ser melhor para o negócio, mas não é muito bem recebido. É uma coisa que a gente tem que, de fato, evangelizar, ficar todos os dias lembrando, ser resiliente nesse aspecto. Mas se a gente faz um discovery bem, a gente diminui essa fricção no delivery e consegue entregar algo que agregue mais valor para o nosso cliente, que no final é isso que a gente quer, né? Isso, era assim, que às vezes eu penso que nós da área de TI, eu estava nas reuniões esses dias, e eu escutei um engenheiro falando assim, não, veja, a gente vai ter que educar o usuário para fazer isso, porque ele tem que fazer isso desse jeito. E aí eu lembro, sabe, de um princípio que eu acho que é absolutamente relevante para o desenvolvimento na nossa área, é que a gente tem que diminuir a fricção de adoção de qualquer tipo de solução. E para isso é determinante que a gente pense quais são as premissas de entrega da solução desde o processo de discovery. Isso. Não é isso? Isso, exatamente. Alinhamento, né? Alinhamento. É essencial. É o combinado que não sai caro. Então, eu vou considerar que a gente chama até dos critérios de aceitação. Hoje, para a gente passar, né, uma funcionalidade do processo de discovery para o delivery, quando a gente faz aí, então, tá pronto, tá tudo definido, vamos passar. Então, tem todos lá os critérios definidos, como se fosse um acordozinho, é um contratozinho. A gente só vai considerar como done com essas premissas atendidas. Exatamente, quando a gente preencher aqui essas premissas. Então, é muito importante. Na prática, vou te dizer que acontece, né? No dia a dia, muitas coisas, mas a gente consegue ver a diferença de quando a gente vai com uma funcionalidade que preenche todos os requisitos e que está tudo muito alinhado, e a outra que vai nas coxas, faz aí. É um caos. E acaba, veja, pode até dar certo, mas é aquele negócio, cheguei no final, mas o como eu cheguei é que faz a diferença. E, né, só voltando para o passo, né, a gente fez um processo de discovery bem, o concept, né, a concepção da solução, que é outra coisa que eu percebo, né, a gente às vezes está conversando para levantar os requisitos ali, de entender o que é que a gente vai resolver, e é muito engraçado que normalmente pessoas que não são da área de tecnologia fazem assim, não, menino, dá para resolver, bota um botão. Bota um botão aí. E aí eu fico sempre na perspectiva assim, se na concepção e desenvolvimento da solução a gente consegue diversificar, que é isso que você falou, né? Trazer perspectivas diferentes de pessoas que são especialistas nas suas áreas, será que a gente consegue melhorar essa solução? Dar uma solução que às vezes é totalmente fora da caixa do que é a perspectiva inicial de necessidade do cliente? Eu acredito fortemente que sim, sou uma entusiasta de que a gente trazer vários papéis para o início do processo, a gente vai conseguir sair no discovery com uma solução melhor. Porque, às vezes, até se eu tenho ali a pessoa de produto definindo o problema. É porque a gente fala muito de ame o problema, não a solução, né? Mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, às vezes, eu venho com pessoas também enviesadas. E aí, quando eu trago outros papéis para dentro da conversa e coloco dentro de uma sala, saem coisas incríveis, coisas que, tipo, nunca ninguém imaginou. Porque são pessoas também de backgrounds muito diversos, né? Então, isso enriquece aquele processo de discovery e eu acredito fortemente que isso é muito benéfico para o desenvolvimento como um todo. Claro. E aí, passando para o time, concebeu a solução, passa para o time de delivery. Como é o processo de desenvolvimento dentro do time de delivery? Hoje, apesar da gente, né, ter essa passagem de bastão, discovery, delivery, isso acontece, tem uma marca, né, dentro do processo. Apesar de ter esta marca, o time é o mesmo. Então, quem participou lá do discovery é quem vai estar junto do desenvolvimento, certo? Mas existe sim a marca, só que a gente tenta no dia a dia, e também é um trabalho de formiguinha diário, é a questão, nós somos um time, né? Não é que tipo, discovery é minha parte e delivery é a sua, não. O mesmo designer que participou do discovery, ou que não seja o mesmo, mas alguém que estava ali envolvido, que vai se contextualizar do que aconteceu, vai também acompanhar a solução, a implementação da solução. Então, tem a codificação em si.
Hoje a gente não tem QA, a gente não tem o papel de QA dentro da empresa, da Life. Eu sei que algumas empresas já trabalham assim e outras têm aquele papel, aquela pessoa que vai validar. Hoje a gente não tem, hoje a gente passou essa responsabilidade de qualidade para a equipe. Então a equipe, o desenvolvedor é quem escreve os testes, então ele vai codificar e ele vai escrever os testes. Tem uma atividade de peer review, então eu escrevo o teste e você vai revisar o meu código. Eu escrevo o código, você vai revisar. E ainda tem, geralmente, uma pessoa mais experiente que vai olhar o seu código antes de commitar lá na master. E aí, o desenvolvedor em si, ele é responsável por escrever os testes e por codificar, e a gente tem também uma etapa de validação, é onde entra o produto ou o designer novamente para fazer uma validação do produto implementado, para ver se o que a gente está entregando é o que a gente tinha definido. Então, basicamente, o delivery é composto da codificação, teste e essa validação final por produto ou por design ou pelos dois, dependendo da equipe. Fechou, é isso, atendeu todos os critérios que a gente definiu, vai para release. Vai para release. Eu não contei para vocês, mas Luciana é uma profissional que está na área há 17 anos. Isso. Né? E eu acredito que tenha passado aí durante esse tempo por vários processos de ciclo de desenvolvimento mesmo, né, de soluções. Você acredita que nesse processo que hoje tem sido adotado, e não só pela Liferay, mas pela maior parte das empresas, muitas empresas adotam esse processo, esse conjunto de atividades para entregar soluções digitais? O que você vê de diferente em relação ao que a gente tinha? O que você gosta disso? O que ele traz mais de eficiência? E agora você como agilista também, certo. Quero saber. Né? Você como agilista, que eu tenho feito meio que uma tentativa para todo mundo que está entrando na área, da gente perceber que o que a gente entrega é resolver o problema. Se a gente não entendeu muito bem o problema, a gente não vai entregar bem essa resolução. Então, a gente tentar adaptar menos o usuário às nossas soluções e fazer com que as nossas soluções se adaptem bem às necessidades deles. Exatamente. Me fala como é que você viu durante esse tempo teu de experiência esses processos todos. Como é que você acha que a gente pode aprimorar e deixar mais eficiente o processo de desenvolvimento de fato? Eu acho que a colaboração é primordial. Então, independente do processo, eu disse, a gente tinha QA, não tem mais. A gente, independente, tem discovery definido, não tem. Para mim, o processo ele tem que ajudar, né? Ele é desenhado para que ajude o time a entregar mais fácil, né? Mais rapidamente. Então, mas independente do processo, certo? Se está escrito, se formalmente, se não está, eu acho que a colaboração, se existir um processo definido e não existir a colaboração, ela não serve de nada. Então, para mim, a colaboração ela é primordial. Tem que ter colaboração. E hoje em dia é uma das principais habilidades que a gente vem buscando, né? Quando a gente pensa em trazer uma nova pessoa para um dos nossos times. Então, se ela tem a capacidade de trabalhar em equipe, se ela tem essa capacidade de colaborar, se ela tem essa capacidade proativa, porque não tem, apesar da gente ter papéis muito bem definidos, né? A gente tem o Product Manager, o Product Owner, a gente tem o Project Manager, a gente tem o engenheiro, a gente tem o Product Designer, a gente tem papéis muito bem definidos, mas o time é um só. Então, a gente tem o papel definido por questões de habilidades. Então, eu sou melhor codificando, você é melhor fazendo protótipos. Eu sou melhor olhando para a estratégia de negócio, mas é o time. Então, colaboração, para mim, é um ponto-chave. E não só colaboração entre a equipe e trazer o cliente também para dentro. Eu ia perguntar agora Exatamente. Como é que a gente captura a perspectiva desses usuários, dos clientes. Para a gente que trabalha com desenvolvimento de produto, né, a maioria dos nossos clientes são empresas, a gente não atende ao cliente final, e como a gente desenvolve um produto que vai servir a diferentes clientes de diferentes segmentos,
A gente tem algumas estratégias, como tem muitos eventos onde os nossos parceiros, nossos clientes participam. Então, os nossos gerentes de produto, eles estão muito juntos. Na verdade, cada vez mais. Era um gap que a gente identificava e agora a gente está tentando sanar esse gap. Então, eles vão para junto dos clientes. E a gente tem que entender, não tem isso de o cliente vai se adaptar à nossa solução. É a gente que tem que se adaptar. Boa. Né? E quanto mais a gente trouxer ele para perto, melhor. Que não seja o cliente final, mas que seja um representante dele aqui dentro, ou alguém que desenvolva. Tem a questão das personas também, né? Que a gente pode hoje trazer alguém, sei lá, alguém de vendas que entende muito para de repente validar a solução. Então, é sair também da esfera do time de engenharia, do time de produto em si, mas trazer também um cliente ou algum representante dele para colaborar com a gente. Porque no final de contas, ele é quem. A questão dele é quem manda, né? Mas é ele que vai pagar o nosso salário. Se a nossa empresa não tiver cliente, então vai ficar difícil, né? É verdade. Então, basicamente, a gente tem que trazer ele para dentro, a gente tem que cada vez mais também tentar pensar com a cabeça dele. A gente, em algum contexto, a gente também é cliente. Sim, né? claro. E muitas vezes a gente também não sabe o que a gente quer. Não. Quantas vezes vai sair para comprar uma coisa numa loja e de repente a gente... Não era isso bem que a gente queria. Era isso. Então, acontece também quando se fala em soluções digitais, quando se fala em software. A gente tem que ter um pouquinho também mudar um pouquinho a nossa perspectiva em alguns momentos, mas para mim, se eu pudesse resumir uma palavra, colaboração. Independente de qualquer processo, tem que colaborar. Agora me diga uma coisa. Quais são os maiores desafios para desenvolver essas soluções técnicas que tratem bem essas experiências digitais? Assim? O que é que você entende que são os maiores desafios de trabalhar com isso? É integração? É automação de processos já existentes? O que é que a gente tem? São arquiteturas complexas? Como é? Hoje a gente vem trabalhando muito nessa questão de low code, no code, para que a gente permita que não somente, porque em algumas versões anteriores do Lifer, a gente tinha somente como principal cliente, vamos dizer assim, não cliente, mas o dentro do cliente, ele tinha que ter equipes de TI para poder eles construírem as soluções dele. Então, digamos, tem um banco, um exemplo, que vamos dizer que é cliente Lifer. Então, ele comprava a plataforma e ele precisava de uma equipe de TI para construir a sua intranet, o seu portal de autoatendimento. E isso era um desafio muito grande, porque existia uma dependência muito grande dessas equipes, porque, de fato, a plataforma era hard code. Hoje isso já está mudando, que isso é um dos desafios. Uma tendência, né? Também, né? Isso a questão da mudança é uma tendência e acaba sendo também um diferencial, né? Hoje em dia está todo mundo, mas entre você comprar alguma outra plataforma ou em comprar uma plataforma realmente integradora, isso acaba sendo um diferencial estratégico no sentido de que eu vou ter esse mesmo banco, pessoas de repente de marketing conseguindo construir soluções. Então, essa questão dessa pegada que está em low code, no code, está muito forte dentro também da própria Lifer. Ela vem permitindo, né, que alguns desses desafios anteriores tenham sido aí sanados. Outra coisa também que acho que era um desafio anterior e que a gente agora vem buscando formas para corrigir, era que a gente está tentando prover o máximo de soluções out of the box, que já vem dentro do produto, para que o cliente ele customize menos. Porque antes, qualquer coisa, basicamente, tinha muita necessidade de customização. Então, hoje a gente já está buscando desenvolver soluções que o cliente já possa usar as funcionalidades que vêm dentro da própria DXP. E aí ele vai ajudar em quê? Quando a gente fizer um upgrade de versão, quando a gente lançar uma versão nova. Então, se ele customiza menos, que é o que a gente vem permitindo que eles façam, menos customizações, ao mesmo tempo que a gente ainda continua atendendo os problemas deles. E aí facilita upgrade de versão e facilita também a atualização nas releases que a gente vem fazendo, mesmo que não seja um upgrade de versão. Mas ele sempre está ali atualizando para usufruir das nossas funcionalidades mais novas. E do ponto de vista de acessibilidade e inclusão das próprias plataformas,
Como é que vocês estão tratando? Como é que você acha que deve ser tratado no processo de desenvolvimento? A gente tem um time específico para tratar de acessibilidade. Então, ele fica responsável por toda a acessibilidade de toda a plataforma. O core do time, tipo, o goal, a visão do time é essa, é tratar de acessibilidade, que todo mundo consiga usar a nossa plataforma. Agora, imagina que eu tô aqui, gostei desse negócio de aqui. Certo. Que bom! E eu quero entrar para trabalhar com esse tipo de plataforma. Eu gostaria de desenvolver minha carreira com isso. Como é que eu faço? Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Como é que eu vou entrar nesse negócio? Certo. Hoje em dia, e aí entra muito também na minha percepção pessoal, né? E muito o que é que a gente vem buscando na Liferay também, a gente vem buscando mais, claro que hard skills, elas são importantes, mas se aprende. Eu digo, eu não sei Java, por exemplo, mas eu posso aprender. Eu não sei alguma tecnologia específica que esteja usando, mas eu consigo aprender. Acho que as soft skills é uma coisa que a gente vem buscando mais, né? Então, se você, como eu falei, a colaboração é muito importante. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade de comunicação, tem facilidade de trabalhar em equipe, se você é comunicativa, eu já fiz estava um dia participando de um evento e aí várias meninas disseram, quando eu vejo os anúncios, né, das vagas, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, eu não me enxergo ali. São muitas coisas que vocês pedem. Aí eu digo, gente, não se acanhe, não se intimidem de aplicar só porque você não tem, sei lá, conhecimento de Java ou não tem conhecimento de JavaScript. Se você consegue preencher os requisitos soft, aplique. Que interessante Aplique. isso. E aí, engraçado, tem duas meninas que estavam nesse dia, nessa palestra, nesse evento que eu estava participando, elas aplicaram e elas entraram na empresa. Porque muitas vezes não é somente... Essas coisas a gente consegue aprender. É muito mais fácil eu aprender uma tecnologia, quando eu digo mais fácil, vamos aí guardar as devidas proporções, mas mais fácil quando eu considero uma pessoa que não sabe colaborar, que não sabe trabalhar em equipe. É muito mais difícil eu desenvolver isso em alguém do que eu sentar e mentorar alguém numa tecnologia. E dentro da Liferay a gente tem um diferencial que é muito importante. A gente trabalha com outros países, outras culturas. Então, se eu também não estou aberta a essa multiculturalidade, isso fica muito difícil. Então, de fato, a gente vem buscando... Hard skills são importantes, mas as soft skills são muito mais. Então, apliquem quando verem uma vaga da Liferay. Se vocês acham que está muitos requisitos, se vocês não se encaixam, apliquem mesmo assim. Olha aí, Vai que... fica a dica. Luciana, eu queria que tu desse o teu recadinho final. Tá chegando no fim, o papo foi massa. Mas me fala aí o recadinho final que você queria deixar para as nossas ouvintes. Lembrando que aqui a gente está conversando com todo mundo quer entrar na área, gente que já está na área. Então dá aí teu recadinho final. Eu, basicamente, só puxando o gancho já do que eu falei, né? Eu estava conversando lá fora, eu também fui uma transição de carreira, né? Há 17 anos atrás. Legal. Então, é isso. Às vezes é uma oportunidade que se abre, então agarrem. Então, se você tem a vontade, né, de trabalhar na Liferay, de trabalhar com plataformas digitais, procurem as empresas que trabalham com isso, busquem conhecer um pouco mais dessas empresas, apliquem, que vai ter um lugarzinho para você também. E qualquer coisa, a Liferay está de braços abertos para receber Tech Woman, como todas vocês também que fazem parte dessa comunidade. Luciana, muito obrigada. Que honra receber. O prazer é todo nosso. Esse é mais um episódio do Tech Talk delas. Fica ligado nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube. Esse episódio, inclusive, está no YouTube e no Spotify. Segue a gente nas redes sociais e vamos juntos construir o Tech Woman.